Paz do Senhor, irmãos. Vamos iniciando hoje os livros de Esdras, capítulos 1, 2, 3 e 4. Amém? No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, cumpriu-se o que o Senhor Deus tinha dito pelo profeta Jeremias. O Senhor tocou no coração de Ciro e este ordenou que fosse comunicado em todo o seu reino por escrito e também por meio de leitura em público este decreto. Eu, Ciro, rei da Pérsia, declaro o seguinte: o Senhor, o Deus do céu, me fez governador do mundo inteiro e me encarregou de construir para ele um templo em Jerusalém, na região de Judá. Que Deus esteja com todos vocês que são o seu povo. Vão a Jerusalém para construir de novo o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que é adorado em Jerusalém. Os vizinhos devem ajudar todos os israelitas que precisarem de ajuda, a fim de voltarem para sua terra. Devem-lhes dar prata e ouro, mantimentos e gado, também ofertas para apresentarem no templo de Deus em Jerusalém. Então, os chefes das famílias das tribos de Judá e de Benjamim, os sacerdotes, os levitas e todas as outras pessoas que haviam sido animadas por Deus, se aprontaram para ir e construir de novo o templo do Senhor. Todos os seus vizinhos os ajudaram, dando-lhes vasilhas de prata, de ouro, mantimentos, gado, objetos de valor e também ofertas para apresentarem no templo. O rei Ciro entregou as tigelas e taças que Nabucodonosor havia tirado do templo do Senhor em Jerusalém e levado para o templo dos seus deuses. Ciro devolveu os objetos a Mitridate, o tesoureiro, que fez uma lista das coisas e depois entregou tudo a Sesbazar, o governador de Judá. Esta é a lista: 30 tigelas de ouro, 1000 tigelas de prata, 29 outras tigelas, 30 taças de ouro, 410 taças de menor valor e mais 1000 outros objetos. O total dos objetos de ouro e de prata foi de 5.400. Sesbazar levou tudo isso de volta para Jerusalém, quando voltou da Babilônia, com os israelitas que tinham sido levados para lá como prisioneiros. Capítulo 2. Entre os israelitas, o rei Nabucodonosor da Babilônia tinha levado como prisioneiros. Havia muitos que eram da província de Judá. Esses voltaram para Jerusalém e Judá, cada um com a sua própria cidade. Os seus líderes eram Zorobabel, Josué, Neemias, Seraías, Relaías, Mordecai, Bilzã, Mispar, Bigvai, Reum e Baaná. Esta é a lista dos grupos e famílias do povo de Israel que voltaram da Babilônia, sendo indicado o nome do chefe e o número de pessoas de cada grupo. Parós, 2.172. Cefatias, 372. Ará, 775. Pate Moabe, isto é, os descendentes de Jesua e de Moabe, 2.812. Elão, 1.254. Zatu, 945. Zacai, 760. Bani, 642. Bebai, 623. Asgade, 1.222. Adonicã, 666. Bigvai, 2.056. Adim, 454. Ater, também chamado de Ezequias, 98. Bezai, 323. Jora, 112. Azum, 223. Gibar, 95. Também voltaram as pessoas cujos antepassados haviam morado nas seguintes cidades: Belém, 123. Netofa, 56. Anatote, 128. Asmavete, 42. Kiriat-Arim, Sefira e Berote, 743. Ramá e Geba, 621. Miquimás, 122. Betel e Ai, 223. Nebo, 52. Magbis, 156. A outra, Elão, 1.254. Arim, 320. Lode, Adi-de-Ono, 725. Jericó, 345. Senaá, 3.630. Esta é a lista do grupo de famílias e sacerdotes que voltaram do cativeiro, sendo indicado o nome do chefe e o número de pessoas de cada grupo. Gedaías, descendente de Jesua, 973. Emer, 1052. Passur, 1247. Arim, 1017. Esta é a lista dos grupos de famílias dos levitas que voltaram do cativeiro. Levitas, descendentes de Jesua, e Cadmiel, que eram descendentes de Odavias, 74. Músicos, descendentes de Asaf, 128. Porteiros, descendentes de Salum, de Ater, de Talmon, de Acube, de Atita e de Sobai, ao todo 139. Esta é a lista dos grupos de famílias de servidores no templo que voltaram ao cativeiro, sendo indicado o nome do chefe de cada grupo: Zia, Azufa, Tabaote, Queros, Sia, Padom, Lebana, Agaba, Acube, Agabe, Salmai, Anã, Gidel, Gaar, Reaías, Rezim, Necoda, Gazã, Uzá, Pazéia, Bezai,
Asnate, Meunim, Nefizim, Baquibuque, Acufa, Arur, Baslute, Meida, Arsa, Barcos, Císera, Tema, Nicias e Atifa. Esta é a lista dos grupos de famílias e servidores de Salomão que voltaram do cativeiro, sendo indicado o nome do chefe de cada grupo: Sotai, Soferete, Peruda, Jaala, Darcon, Gidel, Cefatias, Atil, Poquerete, Azebaim e Ami. O total dos trabalhadores do templo e dos descendentes dos servidores de Salomão era de 392. Havia 652 que eram do grupo de famílias de Delaías, Tobias e Necoda, que voltaram das cidades de Tel-Melá, Tel-Arsa, Querube, Adã e Imer. Mas eles não puderam provar que eram israelitas, por raça ou por parentesco. Os grupos de famílias dos sacerdotes Abaías, Cós e Barzilai não puderam encontrar registros que provassem de quem eram descendentes. O antepassado do grupo de famílias de Barzilai tinha casado com uma das filhas de Barzilai, o Gileadita, e ficou com o nome do seu sogro. Eles não foram aceitas como sacerdotes porque não puderam provar quem eram seus antepassados. O governador mandou que não comessem dos alimentos sagrados até que aparecesse um sacerdote que pudesse decidir a questão, usando o Urim e o Tumim. Total dos israelitas que voltaram, 42.360. Os seus escravos e escravas, 7.337. Cantores e cantoras, 200. Cavalos, 736. Mula, 245. Camelos, 435. Jumentos, 6.720. Quando chegaram ao templo do Senhor em Jerusalém, alguns chefes dos grupos de famílias entregaram ofertas para tornar a construir o templo de Deus no mesmo lugar. Deram para o fundo da construção de acordo com o que podiam: 514 quilos de ouro, 2.800 quilos de prata e 100 mantos sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas e algumas pessoas do povo ficaram morando em Jerusalém ou ali perto. Os músicos, os serventes, os porteiros do templo e os outros israelitas ficaram nas cidades onde os seus antepassados tinham vivido. Capítulo 3. Quando chegou o 7º mês, os israelitas já estavam morando nas suas cidades. Todo o povo se reuniu em Jerusalém. Então o sacerdote Josué, filho de Josadaque, e os seus companheiros e os outros sacerdotes, e também Zorobabel, filho de Salatiel, e os seus parentes, construíram o altar do Deus de Israel para oferecer sobre ele sacrifícios, que manda a lei de Moisés, homem de Deus. Mesmo tendo medo da gente daquela região, eles construíram de novo o altar no lugar em que ele estava antes. Então começaram a oferecer sacrifícios sobre ele todas as manhãs e todas as tardes. Além disso, comemoraram a festa das barracas de acordo com a lei de Moisés, oferecendo cada dia os sacrifícios ordenados para aquele dia. Trouxeram também os sacrifícios que deviam ser completamente queimados diariamente, e os que deviam ser apresentados na festa da lua nova e nas outras festas sagradas. Ofereceram também aquilo que traziam por vontade própria. O povo começou a oferecer sacrifícios ao Senhor desde o primeiro dia do 7º mês, antes mesmo que o templo do Senhor começasse a ser construído de novo. O povo deu dinheiro para pagar os pedreiros e carpinteiros, e deu comida, bebida e azeite para serem mandados às cidades de Tiro e Sidom. Essas coisas foram trocadas por madeira de cedro, que foi trazida por mar do Líbano, até o porto de Jope. Tudo isso foi feito com a permissão de Ciro, rei da Pérsia. E assim, no ano seguinte, ao da sua volta no 2º mês, os israelitas começaram a construir de novo o templo de Deus, que fica em Jerusalém. Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, junto com os seus parentes e seus sacerdotes, seus levitas, e todos os israelitas que haviam voltado para Jerusalém, pegaram firme no trabalho. Todos os levitas maiores de 20 anos foram encarregados de dirigir as obras. Josué e os seus filhos e irmãos formaram um grupo junto com Cademiel e os seus filhos, que eram descendentes de Odavias. Esse grupo dirigia os que trabalhavam na construção e era ajudado pelos levitas do grupo das famílias de Enadade. Quando os construtores colocaram os alicerces do templo, os sacerdotes ficaram de pé, vestidos com roupas especiais para aquela ocasião e com trombetas nas mãos. Os levitas, descendentes de Asaf, carregavam pratos musicais para louvar a Deus o Senhor, de acordo com o que Davi, rei de Israel, havia mandado. Uns cantavam louvores e agradeciam ao Senhor, e os outros respondiam. Eles diziam: O Senhor é bom, e o seu amor pelo povo de Israel dura para sempre.
E todo o povo gritava bem alto e louvava a Deus, porque a construção do seu novo templo já havia começado. Muitos sacerdotes e levitas e chefes de famílias eram velhos e tinham visto o primeiro templo. Eles choraram alto ao verem que os alicerces do novo templo haviam sido colocados. Mas os outros que estavam ali gritavam de alegria, e assim ninguém podia saber se o povo gritava de alegria ou se chorava, pois gritavam tão alto que de longe se ouvia o barulho. Capítulo 4. Os inimigos das tribos de Judá e Benjamim souberam que os que haviam voltado da Babilônia estavam construindo de novo o templo do Senhor, o Deus de Israel. Então foram falar com Zorobabel e os chefes das famílias. Disseram o seguinte: queremos construir o templo junto com vocês. Nós adoramos o mesmo Deus que vocês e temos oferecido sacrifício a ele desde o tempo de Esar-Adom, rei da Assíria, que nos mandou morar aqui. Porém, Zorobabel, Josué e os chefes das famílias israelitas responderam: não precisamos que vocês nos ajudem a construir um templo para o Senhor nosso Deus. Nós vamos fazer isso sozinhos, como Ciro, rei da Pérsia, mandou. Então a gente daquela região fez tudo para desanimar os israelitas e para pôr medo neles, a fim de parar a construção. Além disso, deram dinheiro a certos funcionários do governo, para que esses atrapalhassem os planos dos israelitas. E os inimigos fizeram isso durante todo o tempo em que Ciro foi rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. No começo do reinado de Xerxes, os inimigos escreveram uma acusação contra os moradores de Judá e de Jerusalém. Bislã, Mitredate, Tabel e seus companheiros escreveram uma carta a Artaxerxes, rei da Pérsia. A carta foi escrita em aramaico e traduzida para a língua persa. Reum, que era o governador de Sinzai, o escrivão, também escreveram uma carta ao rei Artaxerxes contra os moradores de Jerusalém. A carta dizia: esta carta é enviada por Reum, governador de Sinzai, o escrivão, junto com seus companheiros, os juízes e todos os outros funcionários que são naturais de Ereque da Babilônia e de Suzã, na terra de Elão, e junto com os outros povos que o grande e poderoso Assurbanipal tirou dos seus países e levou para morar na cidade de Samaria e no resto da província de Eufrates Oeste. A carta continuava assim: ao rei Artaxerxes, os seus servidores da província dos Eufrates Oeste escrevem o que segue: ó rei, lamentamos o seu conhecimento que os judeus que o Senhor mandou para cá chegaram a Jerusalém e estão construindo de novo essa cidade rebelde e má. Já começaram a levantar as muralhas e logo vão acabar esse trabalho. É bom que o rei também saiba que essa cidade for construída, e se as suas muralhas forem levantadas de novo, essa gente não vai querer pagar nenhum imposto nem taxas, e por causa disso o rei terá muito prejuízo. Como nós somos seus servidores, não queremos que o Senhor fique prejudicado. Por isso, sugerimos que o Senhor mande fazer uma investigação nos arquivos de seus antepassados. Se fizer isso, descobrirá que Jerusalém é uma cidade rebelde e que desde os tempos antigos ela tem dado trabalho aos reis e governadores das províncias. Em outros tempos, tem havido revoltas nela, e por isso ela foi destruída. Portanto, ó rei, nós estamos certos de que essa cidade for construída de novo, e se as suas muralhas forem consertadas, o Senhor não poderá mais controlar a província do Eufrates Oeste. Então, o rei Artaxerxes mandou a seguinte resposta: a Reum, o governador, a Sinzai, o escrivão, e os seus companheiros, que vivem em Samaria e no resto da província, do Eufrates Oeste, saudações. A carta que vocês mandaram foi traduzida para a língua persa e lida para mim. Então mandei que fizessem uma investigação e descobriu-se que desde os tempos antigos Jerusalém tem se revoltado contra a autoridade do rei e que ela sempre esteve cheia de rebeldes e de criadores de casos. Reis poderosos reinaram ali e governaram toda a província do Eufrates Oeste. O povo lhe pagava impostos e taxas. Portanto, deem ordens para que parem as obras. Essa cidade não será construída de novo enquanto eu não mandar. Cumpram essa ordem com todo o cuidado para evitar que eu tenha mais prejuízos. A carta do rei Artaxerxes foi lida para Reum, para Sinzai e para os seus companheiros. Então todos eles ficaram imediatamente a Jerusalém e ameaçando os israelitas com armas, os obrigando a parar as obras. O trabalho da construção do templo havia sido interrompido e tinha continuado parado até o 2º ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. Amém? Terminamos
hoje mais uns capítulos da nossa leitura. Amanhã estaremos de volta aqui, continuando a nossa leitura. Amém? Que o Senhor Jesus continue abrindo as nossas mentes, os nossos ouvidos, para que possamos entender cada dia mais a sua palavra. Amém? E que você fique na gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo.